Audiobook do livro A Abordagem Mágica, um livro de Seth, por Jane Roberts. Seção 14. O Eu, relaxamento e facilidade. Não é verdade, claro, que antes da época da psicologia moderna, o homem tinha um conceito de si mesmo que tratava da consciência apenas aspectos exteriores, embora tenha sido escrito que, até então, uma vez que o homem pensava em si mesmo como uma espécie de eu de superfície plana, menos, por exemplo, da sua complexidade subconsciente ou inconsciente. Em vez disso, antes da entrada da psicologia, que a psicologia mapeou os comportamentos aceitáveis ou proibidos e os seus devidos compartimentos, perigosos ou seguros de si mesmo, o homem usou a palavra alma para incluir toda a sua complexidade. Essa palavra era grande o suficiente para conter a experiência do homem. Era grande o suficiente para fornecer espaço e estados de vida não convencionais, bizarros e comuns, entre a mente e a experiência. Era espaçoso o suficiente para conter imagens da realidade que foram percebidos fisicamente ou psicologicamente. Agora, a Igreja finalmente colocou toda a condenação das suas leis religiosas contra certas experiências psicológicas e místicas, não porque não as considerasse realidades, é claro, mas precisamente porque reconheceu muito bem a influência perturbadora que, digamos, a experiência revelatória poderia ter sobre o mundo em uma ordem que se baseava um dogma uniforme. As bruxas não eram consideradas loucas, por exemplo, ou perturbadas, pois suas crenças psicológicas se ajustam muito bem às da população em geral. Em vez disso, elas eram consideradas más. A vasta gama de expressões psicológicas, no entanto, teve algum tipo de estrutura para contê-las. O santo e o pecador. Cada um teve acesso a grandes profundidades de possível heroísmo ou desespero. Realidade psicológica que, para todos os religiosos, perigos colocados sobre eles, foi tudo menos uma experiência superficial. Na verdade, foi porque a Igreja acreditava tanto na grande gama de atividade psicológica possível que fosse tão dogmática e incansável na tentativa de manter a ordem. Infelizmente, com o desenvolvimento da nova era científica, ocorreu um desenvolvimento que não precisava ter acontecido. Como mencionei antes, a determinação da ciência em ser objetivo quase imediatamente provou uma certa artificialidade, um encolhimento da realidade psicológica. O que não pôde ser comprovado, presumia-se que o que não poderia ser comprovado em laboratório, presumia-se que nem existia. Qualquer pessoa que vivenciou algo que não poderia existir foi, portanto, até certo ponto ou outro, iludida ou perturbada. Não há dúvida de que as dimensões aceitas da psicologia, da realidade psicológica, começou a diminuir precisamente no momento em que a psicologia moderna começou. A psicologia moderna foi uma tentativa de fazer com que o homem se adapte à nova visão científica do mundo. Foi uma tentativa de enquadrar o homem no quadro da evolução e fabricar uma criatura cuja própria existência fosse de alguma forma colocada contra si. O homem evolucionário com raízes darwinianas não poderia ser uma criatura com alma. Tinha que ter escondido em suas raízes psicológicas os restos sangrentos da luta pela sobrevivência que agora o colocou em seu papel desconfortável. Não há dúvida que a Igreja colocou a alma em uma posição de estresse, apanhada como estava entre sua fonte celestial e o pecado original. Mas havia uma sensação de mobilidade psicológica envolvida, que viu continuada a existência após a morte. A nova psicologia interrompe a mobilidade após a morte, ao mesmo tempo que dá a cada indivíduo uma herança passada, primitiva e desagradável, uma herança geneticamente carregada, que finalmente levou apenas ao tumulto. A atividade psicológica foi reduzida entre a vida e a morte, então, mesmo quando a possibilidade de qualquer experiência pós-morte foi considerada a mais irracional e pouco intelectual das especulações. Qualquer homem pode ascender em sua democracia do filho de um camponês pobre para ser o presidente. Os excluídos podem se tornar socialmente proeminentes. Os iletrados podem tornar-se altamente educados. A ideia de alcançar a grandeza, no entanto, foi considerada altamente suspeita. O eu foi mantido sobre limites. Grande paixão ou desejo ou a intenção ou a genialidade não se enquadravam no quadro. Agora, alguns povos não se enquadrariam nesse molde. Eles tirariam o que pudessem da sua tecnologia, mas em maneiras conscientes e espontâneas, como eles retaliaram e ainda o fazem, exagerando todas as tendências humanas que a sua sociedade aguentou tão bem.
Se você pode ter razão sem fé, então, na verdade, por exemplo, você verá que pode haver fé sem razão. Quando a experiência humana fica encolhida de tal forma, comprimida, então, de certa forma, também explode em ambas as extremidades. Você cometeu atos atrozes juntamente com grandes atos heróicos, mas cada um é explosivo, representando liberações repentinas de energias que de outras maneiras foram proibidas. E assim o homem, a psique de massa, às vezes se expressa como fogos de artifício explosivos, simplesmente porque a liberação da pressão é necessária. Até mesmo a sua pobre e equivocada organização moral religiosa está dizendo à sua maneira à sociedade de orientação científica: como é que a fé não é real, então? E como é a fé não real? Nós mudaremos suas leis com isso. Nós vamos virar isso do poder, o poder político. O que você dirá, então? Nós temos ridicularizado por tanto tempo. Veremos quem ri agora. O fanatismo é abundante, é claro, porque as tendências humanas e experiências que foram negadas pela sociedade tradicional irrompe com força explosiva, onde as próprias tendências devem ser aceitas como características da experiência humana. O Irã é um exemplo para o mundo em forma de cápsula explosiva, completa com antecedentes históricos e políticos modernos. Moderna psicologia não tem um conceito de si mesmo para começar a explicar tais realidades. Agora, no mundo, você formou cedo suas próprias crenças e estratégias. Na Idade Média, você foi presenteado com na meia-idade, você foi presenteado com nossas sessões. Ele falando agora diretamente para Robert Butt. Vocês dois, aliás, vocês se apresentaram a ele se preferirem. Você reconheceu a vitalidade geral do nosso material, mas novamente você não percebeu que isso significava uma reorientação completa de suas atitudes. Você não percebeu que estava sendo apresentado não apenas com uma visão alternativa da realidade, mas com a aproximação mais próxima que você poderia obter do que era a realidade, como funcionava e o que significava. Tenho sido muito gentil no tratamento que dispenso aos seus costumes e instituições, pois não quero que você seja contra o seu mundo, mas para um mais gratificante. Perto do final do nosso presente livro, que é Os Sonhos, que eles estavam escrevendo também nessa época, discutiremos como nossas ideias podem ser aplicadas pelo indivíduo em termos de realização de valores, de modo que os indivíduos possam começar a recuperar aquelas dimensões da experiência que são de fato sua herança legítima. Para Hubert, quero que ele se lembre da ideia de facilidade, porque com a melhor das intenções ele tem tentado demasiadamente de uma forma difícil. Quero que ele se lembre de que relaxar é uma das maiores campeões da criatividade, e não seu inimigo. Ele é naturalmente dotado da rapidez do corpo e da mente. Lembre-se de que é seguro para expressar-se seus ritmos naturais, para lembrar-se da pessoa física. Suas inspirações mais vitais são facilmente suas. Quero que você veja quantas das suas crenças são o resultado da sua velha estrutura, pois dessa forma vocês se encontrarão liberando vocês mesmos cada vez mais para que suas próprias forças venham para seu próprio apoio. Fim da sessão. Sessão 15. A pessoa natural e o uso natural do tempo. Sessão de 1 de outubro de 1980. Nosso amigo agora está se sentindo um pouco mais ambicioso ultimamente. Algumas semanas atrás, ele mal podia esperar para se deitar no local designado. Gostasse ou não, simplesmente porque ele estava muito desconfortável. Agora as coisas mudaram um pouco. O desconforto agudo se foi. Algumas semanas atrás, ele mal considerou dar 2 passos na cozinha, muito menos caminhar o dobro da sala para o quarto, ou pensando em caminhar depois do jantar. Seth está se referindo a Jane. O fato dele agora estar pensando em caminhar depois do jantar é um avanço óbvio. Sua irritabilidade é um tanto natural, mas também baseado na ideia ainda de que quando ele está deitado, isso significa que ele está perdendo tempo, ou está tendo um tempo inútil, inatividade forçada. Isto ajudaria, claro, se ele se lembrasse de que sua criatividade da mente está trabalhando, quer ele esteja consciente disso ou não, independentemente do que ele está fazendo, e que tais períodos têm o potencial, pelo menos, de acelerar a criatividade, se ele permitir que seu intelecto entre em ação, uma espécie de impulso livre nessas ocasiões. Você pode fazer com que ele se torne mais consciente de quando ele realmente fica cansado ou desconfortável para que ele se deite então.
A caminhada depois do jantar seria excelente, é claro. A ideia, no entanto, que ele se sentisse desconfortável ao sentar-se, que ele deite na cama, talvez antes de assistir televisão, às vezes à noite. Um ponto importante, novamente, é lembrar que em qualquer dia seu humor costuma ser excelente por muitos períodos de tempo. Ele deveria concentrar sua atenção nesses períodos em vez de estar concentrando-se nos períodos em que ele está triste ou chateado e repreendendo ele mesmo por suas próprias ações. Dessa forma, o bom humor fica mais prolongado, eles aumentam. Eles tornam-se significativos. Dessa forma, ele descobrirá o que promove esse bom humor. Mais tarde, terei algumas coisas a dizer sobre o que chamarei de hipótese diária para cada pessoa, e cada pessoa tem essa hipótese diária. Uma que pode ser bem diferente para, digamos, sexta-feira do que para segunda-feira. Você constrói o seu dia a dia, sua experiência parcialmente por tais hipóteses de trabalho. Até certo ponto, a insatisfação de Hubert em se deitar depois do jantar também significa que ele está aprendendo mais sobre o seu próprio ritmo natural, pois ele se sente acelerado naquele momento e pela noite, como você faz. Isso ocorre porque muitas das crenças que você individualmente e em conjunto estão dividindo estavam um pouco aliviados na noite, na medida em que tantas vezes se aplicam às atividades do dia, quando o resto do mundo parece estar envolvido na assembleia das 9 às 5 da experiência da linha de mundo. Você não projeta tantas ideias negativas à noite, e o mesmo se aplica à maioria das pessoas em graus variados. Essa é pelo menos uma das razões pelas quais estas sessões foram realizadas à noite, onde pelo menos não era tão provável que você tentaria investi-los com valores mundiais do dia a dia. É também por isso que é mais fácil, em termos gerais, para Hubert receber essas informações à noite, porque vocês estão juntos, livres de limitações que possam atrapalhar você em outros momentos do dia. Não apenas porque os visitantes podem chegar com mais frequência, mas porque vocês mesmos são menos visitados por preconceitos sobre o que você deve fazer em qualquer hora do dia. Os fluxos naturais e mágicos dos seus próprios ritmos são muitas vezes quebrados durante o dia. Isso se aplica a outras pessoas como bem, por causa das suas ideias sobre o que você deveria fazer a qualquer momento determinado tempo. Ou o que é socialmente respeitável, adequado, correto, até mesmo moral em termos limitados. Você optou por um sistema que parece ser naturalmente os resultados exclusivos do seu passado histórico, nos quais suas principais atividades são diurnas. Parece natural aquele homem primitivo, por exemplo, realizar todas as suas atividades principais no dia, escondendo-se depois de escurecer. Na verdade, porém, o homem primitivo era um habitante noturno natural e cedo desenvolveu o uso do fogo para a iluminação, realizando diversas atividades após o escuro, quando muitos predadores naturais dormiam. Ele também caçava muito bem no escuro, usando habitualmente todos os seus sentidos com alta precisão, o resultado de processos de aprendizagem hoje bastante perdidos. De qualquer forma, o homem não era de forma alguma exclusivamente uma criatura diurna e os incêndios dentro das cavernas estendiam as atividades muito à noite adentro. Foi a agricultura que o tornou mais diurno, em um ritmo mais diurno. E por algum tempo persistiram muitas crenças que resultaram de práticas agrícolas noturnas anteriores. Os ritmos naturais de muitas pessoas, então, ainda se inclinam para aquelas direções, e elas são sempre mantidas operáveis como ritmos alternados para a espécie como um todo. Hubert tem algumas inclinações nessa direção, assim como muitas pessoas criativas, mas esses ritmos são muitas vezes quase completamente sobrepostos por aqueles culturalmente aprendidos. Culturas voltadas para a noite apreciam a noite de uma forma diferente, claro, e realmente utilizaram suas consciências de maneiras que estão quase esquecidas. Eu acredito que existem fadas de antigos contos e mitos ainda sobreviventes que falam desses submundos ou mundos de escuridão, mas eles não significam mundos de morte, como é geralmente interpretado. De certa forma, o intelecto anda de mãos dadas com a imaginação sobre tais condições. Não é que o homem estressou fisicamente menos dados, mas que ele os reuniu de maneira diferente. Que na escuridão ele confiou em seus sentidos internos e externos de uma forma mais unificada. As porções noturnas de suas personalidades tornam-se estranhas para você, pois à medida que você se identifica com o que pensa como seu intelecto racional, então você o identifica ainda mais com as horas do dia, com o mundo objetivo que se torna visível e pela manhã, com os objetos físicos bem definidos que estão diante da sua visão. Naquela época, porém, o homem se identificava mais com o seu eu intuitivo e com sua imaginação, e até certo ponto, mais do que agora, dirigiu os usos aos quais ele colocou seu intelecto.
Isso significava, claro, uma linguagem que estava no seu caminho mais preciso que o seu, pois os conceitos eram rotinariamente expressos, que descreveu a vasta complexidade do subjetivo, bem como eventos objetivos. Havia uma miríade de relacionamentos, por exemplo, impossível para agora descrever entre uma pessoa e seus eus oníricos e entre os eus oníricos de todos os membros da tribo. Particularmente em climas mais quentes, o homem era naturalmente noturno e dormia e sonhava bastante durante o dia. Você deve se lembrar, é claro, que o uso de relógios é um fenômeno bastante recente. Os homens pensavam em termos de ritmos do tempo ou do tempo que flui, não do tempo em sessões que foram arbitrários. Então, no que diz respeito à condição da criatura, você se adaptou para um ambiente de tempo que vocês mesmos formaram. As pessoas criativas, novamente, muitas vezes estão cientes dessas conexões, pelo menos em certos níveis, e Hubert, em particular, sempre se sentiu assim até certo ponto. Você enterrou em grande parte seus próprios sentimentos naturais nessa direção. Cabe a você decidir se deseja chamar isso de sessão de preenchimento ou não. Essas são designações de Hubert, não minhas. Você tem alguma pergunta? Robert Butts diz que não. As sessões, e aí eles falam um pouco agora sobre uma sessão que a Jane teve. As sessões desde o início foram baseadas na natureza do fluxo da energia de Hubert, aproveitando-a dessa forma. Mas esses ritmos também são mais naturais para você do que você suspeitava. Muitas vezes você tem liberdades, então, que você não usa. Um período de 24 horas que você usa de forma bastante arbitrária, aquele que já está seccionado para você pela sociedade, mas apenas se você permita que ele seja. Ele pode ser usado da maneira que você desejar. Você mal toca as superfícies do tipo da liberdade que eu tenho falado aqui, embora você certamente se saia muito melhor do que a maioria. Sessões 16 e 17. Sessão 16. Esta é uma breve sessão sobre os resultados positivos de Jane. Seth aparece nessa sessão apenas para dar um recado e diz a Jane: o corpo de Hubert continua respondendo. Suas pernas e braços estão se alongando e ficando mais fortes. Ele deve estar sentindo maior rapidez de movimento em alguns aspectos em breve. Ele está bem, concentrando-se no bom humor, que aumentaram seus resultados. E eu desejo a vocês dois, com muito carinho, uma excelente noite. Seção 17. A habilidade de Jane, tão antiga quanto o homem é. As habilidades multitudinosas da espécie. Seção de 15 de outubro de 1980. A habilidade de Hubert é tão antiga quanto o homem, e na verdade todas as suas artes, ciências e realizações culturais são ramificações de processos mentais e biológicos espontâneos. Às vezes, escolho minhas palavras com muito cuidado porque percebo as diversas interpretações que podem ser colocadas sobre elas. Talvez a seguinte explicação expresse mais claramente o que eu quero dizer. Em primeiro lugar, como frequentemente mencionado ultimamente, o raciocínio da mente é disparado espontaneamente. A espécie contém dentro de si todos os atributos espontâneos necessários que são necessários para formar uma civilização, por exemplo. Todas as suas atividades fundamentadas, seus governos, sociedades, artes, religiões e ciências, são a realização física, é claro, de capacidades internas, capacidades que são inerentes à estrutura do homem. Leve seus dramas teatrais de imagens em movimento. Estas são a materialização da sua época, da capacidade natural da atuação do homem, uma característica altamente importante no comportamento da espécie. O homem primitivo, por exemplo, brincava espontaneamente de representar a parte de outros animais. Ele assumiu o papel de uma árvore, de um riacho, de uma pedra. Atuar tornou-se um método de ensino, uma forma de transmitir informações. O homem sempre possuiu todo o conhecimento que precisou. A tarefa para torná-lo fisicamente disponível. Pessoas como Hubert traduziram o conhecimento interior de várias maneiras, através da representação, através do canto ou da dança, através de desenhando imagens nas paredes das cavernas. Era função do intelecto colocar tal informação para uso prático e, portanto, as intuições e o intelecto trabalharam de mãos dadas. O homem tratou então o conhecimento espontâneo de uma forma mais direta. É muito difícil tentar explicar as várias matizes da psicologia que estavam envolvidas.
O homem primitivo agiu de uma forma de maneira mais espontânea, mais automática nos seus termos, mas não sem pensar. Se você se lembra das primeiras partes do nosso último livro, Eventos de Massa, então esta informação deve cair em algum lugar, pois a consciência emergiu de dentro para fora. Animais gostam do drama e, à sua maneira, eles representam isso. Coube ao homem traduzir sua informação interior com liberdade. Ele é capaz de formar muitos tipos diferentes de culturas, por exemplo. Ele une suas ciências e religiões, suas línguas de inúmeras maneiras, mas sempre deve haver uma tradução de informação interna para fora, para o mundo dos sentidos. As capacidades do homem não diminuíram nesse sentido. Pensando, por exemplo, é tão automático como sempre. É simplesmente que a sua cultura reúne os vários elementos de maneiras que enfatizam as qualidades do que você chama de pensamento racional. Quando a espécie precisa de certas habilidades, elas se destacam, como é o caso de Hubert agora. Quando você está pintando quadros, vocês também estão traduzindo o conhecimento interior. Os primeiros artistas faziam desenhos para compartilhar as imagens que viram em seus sonhos, de uma forma que eles praticaram sonhando durante o sono, e assim aprenderam muito a pensar em termos de medição de imagens físicas e para mover objetos em suas mentes antes de fazê-lo fisicamente. A poesia era uma arte e uma ciência. Transmitiu bastante informações necessárias sobre o homem e o universo. O mesmo pode ser dito de muitos desenhos rupestres. O que você tinha, o que você ainda tem, você não está tão ciente disso. Foi uma excelente troca de ideias entre os sentidos internos e externos, através de cantos, danças, encenações, pintura, contação de histórias, homem traduzido espontaneamente dados dos sentidos internos em atualização física. Os sentidos físicos apenas representam pistas sobre suas próprias sensibilidades. Hubert traz o que eu dou a ele sem estar conscientemente ciente de receber o material nos termos usuais ou de traduzi-lo. Tem que ser discriminado, especialmente num período de tempo, e depois em conceitos que possam tirar proveito da visão do mundo que é realizada em sua cultura. Tudo deve ser inclinado para se ajustar ao ponto de vista de criaturas que acreditam mais firmemente na superioridade da matéria sobre a mente, que estão imersos em uma determinada estrutura biológica. Não posso ignorar essa estrutura de crenças. O que eu digo seria literalmente incompreensível. Tudo isso é automaticamente cuidado. A espécie tem inúmeras habilidades, cada uma necessária, cada uma adicionando a todo o comprimento e atributos do seu povo. Alguns indivíduos optam por se especializar seguindo linhas específicas de habilidades ao longo de muitas existências, acomodando estas, no entanto, aos tempos em que vão nascer. Vocês dois foram palestrantes nesse sentido. Os métodos podem mudar. Você pode falar através da arte ou da música, através das atividades de transe, mas você se especializará no uso do sentido interior e na tradução do conhecimento interno da espécie, trazendo-o para qualquer nível de consciência comum que seja considerado oficial. Você sabe o que é o som, mas como Hubert sabe, o que você considera o som é apenas um dos muitos espectros do som. Além de traduzir imagens interiores em pinturas, por exemplo, você pode, sem saber, estar traduzindo sensualmente sons invisíveis em imagens. De uma forma impossível de descrever, seria verdade dizer que vossas sessões realmente traduzem imagens em palavras. Você não tem palavras para os tipos de imagens das quais estou falando, pois não são objetos, nem imagens de objetos, nem imagens de imagens, mas sim as dimensões internas, cada uma separada e brilhante, mas conectadas, prismas de conhecimento que têm dentro de si mais realidade do que você pode atualmente começar a imaginar. Até certo ponto, devo viajar dessas realidades para a sua compreensão, me libertar para formar um mundo em constante mudança, entidade sempre em movimento, que pode falar aqui e estar lá ao mesmo tempo. Então estou distante e perto ao mesmo tempo. Que distância de você também representa o alcance, no entanto, da psique humana e os vastos corredores da atividade psicológica da qual é formado e da qual emerge o seu mundo. Pois os mundos são compostos de tal forma que cada um é parte de cada outro e não há desconexão. Não há lugar ou espaço psicológico, psíquico, onde esses mundos existem separados um do outro. Então você não pode dizer que um é mais evoluído do que o outro. Existem tantas fronteiras como sempre foram e não há catástrofes que aniquilem a consciência ou põem fim à vida terrena.
Quando você pensa em termos de destruição da Terra ou do fim do mundo, você está pensando, é claro, de um contínuo de tempo e de começos e fins. Do seu ponto de vista no espaço e no tempo, parece que os planetas vêm e vão, as estrelas desmoronam, e quando você olha para fora, para o espaço, parece que você olha para trás no tempo. No entanto, existem grandes pulsações, pulsações que não têm nada a ver com o tempo como você o entende, mas com intensidades. Nos termos mais profundos, o mundo sempre foi e sempre será. Muda os seus padrões de atividade, vai e vem, mas está sempre de si mesmo em suas idas e vindas. Para mim, isso é extremamente simples, mas no que diz respeito aos seus conceitos, pode parecer implicar em complicações irreconciliáveis. E finalizamos essa sessão com mais um recado, uma pequena nota ao nosso amigo, novamente, para confiar no grande poder do universo que forma a sua própria imagem, confiar em sua espontaneidade e em seus impulsos naturais do seu corpo para o relaxamento, movimento e criatividade, pois estes se mostram em seus próprios ritmos. Uma querida e aconchegante noite para você em sua doce casa, com este divertido jogo de beisebol à sua frente e todo o amor a esta parafernália que é tão específica em seu espaço e tempo. Fim do livro. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.